Olá pessoal, vamos ao nossa quarta aula de função quadrática, certo? Teoria, né? Função quadrática, teoria. Então, acompanhe na playlist lá, tá? Já temos 3 aulas de função do segundo grau gravadas, ou função quadrática. Vamos à quarta aula. Na aula anterior eu falei das aplicações, da importância, né? Falei da importância do vértice da parábola, o vértice da parábola. Citei aplicações de x do vértice, da abscissa do vértice. Eixo de simetria, variação. E nesta aula eu vou falar de aplicações de y do vértice, tá? Então veja só. A imagem. Encontrar a imagem, você utiliza o y do vértice. Por quê, Tony? Porque, à medida que você vai pensando em pontos deste gráfico, o menor valor de y que você tem para esta função, cuja concavidade, não esqueça, cuja concavidade está para cima porque o a é positivo. Então, o menor valor que eu tenho para y, o menor y, já que imagem é associada ao y, né, a ordenada do ponto, de cada ponto, o menor y que eu tenho de todos os pontos deste gráfico é o y do vértice. Tá certo? Se eu pegar um ponto aqui, eu tenho y, com certeza é um número maior que y do vértice. Aqui eu tenho y igual a 0. Aqui nesse exemplo eu tenho y negativo, y do vértice. Então, pensando na imagem dessa função, nós vamos ter, por exemplo, olha só, se eu marcar no eixo y, eu percebo claramente que eu vou ter, olha, a imagem de y do vértice para mais infinito. Concorda? É ou é? Imagem y do vértice para mais infinito. Ou se eu quiser escrever de outro jeito, posso escrever também. Deixa eu puxar o ninja para cá, olha. Escrever que a imagem também é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual ao valor que eu vou achar para y do vértice. Tá certo? Beleza? Ô Tony, mas e se o coeficiente A for negativo? Aí a parábola terá concavidade para baixo, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? Concavidade para baixo. Aqui eu tenho o menor valor para y do vértice. Aqui eu tenho o maior valor para y do vértice, tá certo? Então, vamos escrever que a imagem, olha só, ela vem de menos infinito e vai até y do vértice. É o maior valor que eu posso ter. Qualquer ponto que eu pegue, gente, nesta parábola, o y de cada ponto que eu escolho aqui, ó, vai ser menor que o y do vértice. O y do vértice é o maior valor que eu tenho para y em um ponto deste gráfico. Beleza? Então, vou escrever que a imagem ela vem de menos infinito até y do vértice, intervalo fechado. Se eu preferir, posso escrever que a imagem y pertence aos reais, tal que y será menor ou igual a y do vértice. Tá certo? Assim eu tenho a imagem da função. É uma aplicação importante de y do vértice. Outra aplicação muito mais importante, se ligue, Joy de Euler, olha só, é você conhecer o máximo e o mínimo da função, tá? O extremante dela. Bom, como eu citei nesse instante, você tem y do vértice como menor valor para y, para esse caso onde a é positivo, né, com cavidade para cima, y do vértice será o valor mínimo, tá? O valor mínimo será y do vértice. Quando eu pedir ponto, esse ponto é o ponto mínimo. Ele tem x do vértice e tem y do vértice. Deixa eu escrever aqui e vou te falar uma coisinha já já. Olha, o valor mínimo é o y do vértice, o ponto mínimo é o próprio vértice, x do vértice e y do vértice. Tá certo? Olha só. É importantíssimo você conhecer quando a questão quer saber qual o valor de x que te leva a ter y mínimo. Assim como qual o valor de x que te leva a ter y máximo. Dentro de um contexto. A gente vai fazer exercícios sobre essas coisas. Cai muito nas provas de vestibulares, inclusive no Enem. Tá? Conforme eu citei lá na aula 1, qual a competência e habilidade desse assunto, tá? Então, gente, observa, pensa aí, por exemplo, no lançamento oblíquo. Lançou, subiu. Aqui nesse ponto, atingiu a altura máxima. Qual o valor de x? A que distância, vamos supor, do ponto de partida desse objeto, saindo daqui, ó, da mão do ninja, tá? Que distância está
Que distância conseguiu a altura máxima? Distância horizontal. Então seria x do vértice. Qual a altura máxima? Seria y do vértice. Então tem muitas questões que levam a calcular o x do vértice ou y do vértice, tá? Aqui eu tenho y do vértice, é o maior valor de y. Qual o lucro máximo de uma empresa? Aí você vai descobrir, por exemplo, y do vértice. Enfim, valor máximo de lucro, valor máximo de área. Tem diversas situações. Qual o ponto máximo? Aí você tem x do vértice e y do vértice. Tá certo? Tranquilo? Agora, estudo do sinal. Bom, falamos sobre isso já em função do primeiro grau, aí vai ficar mais fácil aqui. Pode olhar na playlist lá, função afim do primeiro grau. Estudamos sinal lá, vamos estudar sinal aqui também. É o seguinte, toda vez que o gráfico estiver abaixo do eixo das abscissas, tá? Abaixo do eixo das abscissas, você vai ter um valor para y negativo. No eixo, você vai ter um valor para y igual a zero. Afinal de contas, ponto em cima de x, y é zero. Acima do eixo x, você vai ter um valor para y positivo. Então a referência é esse eixo x, tá? Por que, Tony? Assim, pense, bote um par. Você pegando um ponto aqui, ó, entre x' e x duas linhas, o valor de y é negativo. Então por isso que você representa um menos para indicar que o y é negativo. Se você pegar, vamos lá, você pegar um ponto aqui, por exemplo, um x está negativo, não tá? Mas o y está positivo. Se o y está positivo, você vai representar um sinal mais para indicar que o y é positivo, à esquerda da raiz x', como também à direita da raiz x duas linhas, gráfico acima do eixo, entendeu? Então, é só pensar no y do ponto, esse sinal mais aí para indicar o y do ponto. Aqui o y está negativo. Então, ficou assim, gráfico acima do eixo x, o y será positivo. Gráfico abaixo, o y será negativo. Gráfico abaixo, y negativo. Aí eu tenho aqui A positivo e A negativo, tá? Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais distintas, beleza? Vamos lá. Isso vai servir para quê, Tony? Para a gente estudar o sinal da função, para a gente resolver inequações de segundo grau. Se delta for igual a zero, a parábola é tangente, você vai ter a direita e a esquerda das raízes iguais a função positiva, que o gráfico está acima do eixo x. Na raiz é zero, não esqueça, hein? A esquerda e a direita aqui dessa função, você vai ter função negativa, o y negativo, porque o gráfico está embaixo. Delta menor que zero, parábola exterior. Você, o tempo todo, olha, o gráfico está acima do eixo x, então a função será estritamente positiva todo o tempo. Mesmo jeito que aqui será estritamente negativa, porque o gráfico está totalmente abaixo de zero. Então, lembrando que A é positivo, A é negativo, tá certo? A positivo, A negativo, beleza? Então, agora, Tony, eu quero aprender mais, eu quero me preparar com você para o Enem, quero fazer um curso com você, vai lá no meu Insta, e na minha bio. Meu Insta é o professor.tonysantana, mas na minha bio responde ao questionário e você poderá fazer um curso por habilidade e competência como você nunca viu, nada igual, é fantástico, é fantástico. Você vai gostar muito. Aguardo você lá. Um abraço.